Êxodo capítulo de número 40, versículo de número 34 ao 38, está escrito assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor, a nuvem de quem? A nuvem de quem? A nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém, meus irmãos? Podeis se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, Êxodo capítulo de número 40, versículo de número 34 ao seu versículo de número 38, nós vemos um grande fenômeno. Qual é esse grande fenômeno? É o fenômeno de uma nuvem. Quando nós começamos a ler Êxodo, a partir do seu capítulo de número 13, nós vamos perceber que esta nuvem não era uma nuvem comum, não era uma nuvem natural, mas era uma nuvem sobrenatural. Esta nuvem era tão sobrenatural que no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 13, diz para nós que esta nuvem, durante o dia, ela protegia Israel, mas durante a noite, essa nuvem se transformava em uma espécie de coluna de fogo. Então veja as variedades desta nuvem. E esta nuvem, ela era tão importante que esta nuvem servia de guia para Israel. Israel, para ter sucesso e êxito nas suas peregrinações enquanto caminhava no deserto, precisava seguir esta nuvem. E quando nós olhamos para os versículos que nós fizemos menção em Êxodo 40, do 34 ao 38, nós vamos encontrar algumas características desta nuvem. A primeira característica desta nuvem é que esta nuvem, ela cobria. Quando nós lemos o versículo de número 34, o começo diz para nós: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A primeira característica da nuvem é que a nuvem cobria, mas a nuvem cobria não somente o tabernáculo. E é curioso que o texto diz para nós que enquanto a nuvem cobria o tabernáculo, a glória de Deus se manifestava dentro do tabernáculo. Mas esta nuvem não somente cobria todo o tabernáculo, mas esta nuvem também, ela cobria todo o povo, ou seja, ninguém ficava fora do alcance desta nuvem. A nuvem alcançava os pais, a nuvem alcançava os filhos, a nuvem alcançava toda a parentela. Por quê? Porque era a nuvem de Deus, e a nuvem de Deus, ela alcança não somente a minha vida e a sua vida, mas a nuvem de Deus, ela cobre todos, ela cobre o seu casamento, ela cobre a sua casa, ela cobre a sua família, ela cobre o seu trabalho, porque a nuvem de Deus não cobria somente Arão, não cobria somente Moisés, não cobria somente Josué, mas esta nuvem era tão grande, tão extraordinária, que ela cobria os grandes e cobria os pequenos. E você que entrou por essas portas nesta noite, esta nuvem de Deus, ela está sobre a sua cabeça. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo disse que
todos estavam debaixo da nuvem. Irmãos, o segredo é estar debaixo da nuvem, porque esta nuvem nos cobre, esta nuvem nos cerca. Mas tem também uma segunda característica desta nuvem. Qual era a segunda característica desta nuvem? É que esta nuvem guiava. Quando nós lemos Êxodo capítulo 13, versículo de número 21, nós percebemos que através desta nuvem, Deus começou a guiar o seu povo. E é curioso que em Êxodo capítulo 13, versículo de número 17, é dito para nós que enquanto Israel peregrinava pelo deserto, tinha um caminho mais curto, tinha um caminho mais perto, mas o Deus que guia através da nuvem, Ele não nos guia por atalhos, Ele não nos guia por caminhos mais perto. A Bíblia diz que Deus, Ele guiou o povo saindo do Egito pelo caminho mais longe, pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais estreito, mas pouco importava a dificuldade do caminho. O que importava era que a nuvem de Deus estava acima, e a nuvem de Deus estava dando direcionamento, porque é isso que a nuvem de Deus traz para mim e para você. Ela traz direcionamento. Quem sabe você precisa de um direcionamento para a tua casa, quem sabe tu precisa de um direcionamento para o teu casamento, quem sabe tu precisa de um direcionamento para a tua vida espiritual, e nessa noite Deus está te dizendo: eu estou te dando direcionamento. Mas o direcionamento de Deus não é pelo caminho mais perto, não é pelo caminho mais curto, mas é pelo caminho certo, é pelo caminho correto, é pelo caminho da vitória. Quantos acreditam nisso, meus irmãos? A segunda característica da nuvem é que a nuvem, ela guiava. Ou seja, o povo não andava pelos seus próprios caminhos, mas o povo andava conforme a nuvem ia guiando, conforme a nuvem ia direcionando. Tem muita gente que tem feito escolhas erradas, tem tomado decisões erradas, é porque tem andado com as suas próprias pernas. Mas olha para a nuvem de Deus, segue a nuvem de Deus, porque a nuvem de Deus, ela está nos guiando. Outra característica desta nuvem, é a terceira, é que esta nuvem, ela era permanente. Em Êxodo capítulo 3, versículo de número 22, diz que Deus nunca tinha tirado a nuvem sobre o seu povo, mesmo o povo murmurando, mesmo o povo pecando, mesmo o povo errando, Deus nunca tinha tirado a nuvem. Por quê? Porque a nuvem era um sinal da bondade e da misericórdia de Deus que acompanhava o seu povo sobre o deserto. Mas a quarta característica desta nuvem é que esta nuvem, ela protegia o povo de Israel. A nuvem protegeu o povo de Israel dos egípcios, porque no capítulo de número 14, no versículo de número 19, Faraó juntamente com seus cavaleiros dizia: nós vamos alcançar Israel. Mas Deus fez com que a nuvem se tornasse escuridão para Faraó e para os egípcios, e a Bíblia diz que eles andavam em dificuldade, tropeçava. Deus tirou as rodas dos carros e Deus os fez andar em grande dificuldade. Enquanto a nuvem fazia Faraó andar em dificuldade, fazia os cavaleiros andar em dificuldade, a nuvem fazia o povo de Israel continuar marchando, andando e caminhando na presença de Deus, porque a nuvem, ela protegia não somente de Faraó, mas a nuvem também protegia do sol escaldante do deserto. Como é lindo estar debaixo da nuvem de Deus, porque a gente anda em meio a um deserto que às vezes parece que não tem fim, mas Deus tem uma proteção especial e exclusiva para a sua vida sobre esse deserto.
A quinta e última característica desta nuvem é que esta nuvem, ela orientava. Em Números capítulo 9, versículo de número 17, versículo 20, versículo de número 22, Deus dava algumas orientações para Israel através desta nuvem. Ou seja, às vezes esta nuvem parava e demorava-se um mês, outras vezes essa nuvem parava e demorava-se 2 meses, 3 meses, 4 meses, ou até mesmo um ano, mas o povo não se levantava, o povo não continuava andando, enquanto a nuvem não direcionasse. Quem sabe algum precipitado olhava para alguém da esquerda ou para alguém da direita e dizia: aí, você não vai seguir a sua caminhada não. Eu imagino ele dizendo: eu não vou não, eu estou esperando o sinal da nuvem. Quando a nuvem se levantar, quando a nuvem começar a andar, aí eu vou andar também. Irmãos, o segredo é andar conforme a nuvem, é decidir conforme a nuvem, é esperar conforme a nuvem. E eu quero finalizar essa palavra dizendo para você: não se precipite, não tome decisões erradas antes do tempo, mas continua debaixo da nuvem de Deus, porque a nuvem de Deus te conduzirá à vitória e ao triunfo. Quantos acreditam nisso? Glorifique a Jesus nessa noite. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.